Olá, mulheres divinas! Olá, seres de luz! Sejam todas muito bem-vindas a mais um encontrinho nosso para falar sobre as fases da Lua. E essa fase lunar vai ser muito especial porque nós estaremos em um eclipse. Nós já tivemos o outro vídeo em que eu falei sobre o primeiro eclipse, então o eclipse ele sempre vem em duplinhas, só que o outro eclipse que aconteceu na lua nova, que era um eclipse com Sol e Lua em Touro, eu dei várias dicas, falei da importância para a astrologia dos eclipses, no entanto, ele não foi tão forte assim, né? Ele não tinha ali uma magnitude que impactasse tão forte. Diferente, meus amores, desse eclipse que está acontecendo amanhã. Então, amanhã, dia 16 de maio, de madrugada, a 1h15 da madrugada, nós estaremos com o segundo eclipse dessa duplinha e esse sim vai ter muito impacto, esse vai ser realmente bem forte. Então, esse eclipse ele vai acontecer na lua cheia em Escorpião. O Sol ainda está em Touro. Feliz aniversário a todas as taurinas que estão renovando o seu ano novo pessoal. Então, o Sol está em Touro aos 25 graus e a Lua estará em Escorpião também aos 25 graus, tá? E o momento exato da entrada da lua cheia, que é o mesmo momento exato do eclipse, vai ser a 1h15 da madrugada. Vai ser um eclipse lunar total, então nesse sentido a lua vai estar sendo ocultada pelo sol, tá? E vai ser um eclipse que vai ser visível para as Américas. O eclipse anterior, apenas algumas partes assim da América conseguiu ver, mas esse eclipse de amanhã já vai estar visível para praticamente toda a América, tá? Todo o continente americano. E ele vai acontecer principalmente, então quem quiser dar uma espiadinha aí como que vai ser esse fenômeno, ele vai acontecer principalmente entre as 23 horas de hoje, domingo, dia 15, até as 3 horas da manhã de amanhã, dia 16. Sendo o ponto alto, como eu disse, a 1h15 da madrugada. Mas nesse período de 23 até as 3 horas, vai ter também, tu vai conseguir acompanhar assim o processo ali do eclipse no céu. E esse eclipse, ele tem alguns detalhes, ele tem ali algumas particularidades que vai tornar ele realmente impactante para a grande maioria de nós. Então, preparem seus coraçõezinhos holísticos, porque podem vir novidades, acontecimentos mil nos próximos dias, tá bom? Sol e Lua, como eu disse, eles estarão aos 25 graus, sendo o Sol aos 25 graus de Touro e a Lua aos 25 graus de Escorpião. Nesse sentido, também formando ali uma quadratura no céu, nós vamos ter Saturno, que vai estar aos 24 graus, só que de Aquário. Então, essa quadratura, ela é um cálculo matemático, ela é um posicionamento matemático de relação entre esses três planetas, tá? Entre esses três astros. Na astrologia, consideramos Sol e Lua, astros, planetas, é utilizada essa nomenclatura. Então, nós vamos estar com Saturno lá em Aquário, Sol em Touro, Lua em Escorpião, formando esse aspecto de quadratura, que é um aspecto mais desafiador, é um aspecto mais tenso no contexto da astrologia. E uma das sensações que as quadraturas nos passam é um conflito entre o que
a pessoa quer, com o que é possível externamente. Por isso que é conflituoso, é um pouco mais difícil lidar com as quadraturas, seja no seu mapa natal, sendo um aspecto aí do seu mapa natal, ou nesse momento que aí é a nível coletivo em que esse eclipse vai estar acontecendo e no ponto exato desse eclipse vai estar formada essa quadratura. As quadraturas, elas têm esse efeito mais tenso porque muitas vezes é colocado de frente à pessoa os limites entre o que ela deseja, o que ela quer e o que o contexto, o que o momento histórico, o que as possibilidades físicas, materiais permitem. E aqui a gente está falando de Saturno, que é justamente o professor, o mestre, o disciplinador aí da astrologia, o planeta que fala sobre esses aprendizados. E muitas vezes a gente consegue aprender muito mais com o que nos é limitado do que com o que nos é dado. Então Saturno, ele vem muitas vezes com essa força, vem com essa missão. Saturno é muito mal falado, coitado da astrologia, né? Nesse sentido, muitas vezes ele vem para mostrar os nossos limites, mostrar nossas fraquezas, o que tem que ser cortado, mostrar as nossas responsabilidades, as responsabilidades que a gente tem que assumir perante alguma coisa. E, adicional a isso, esse eclipse também vai acontecer nos nodos, nodo sul e nodo norte. Nodo norte vai estar Touro e no nodo sul vai estar Escorpião. Nodo norte fala sobre futuro, expectativas para frente. Nodo sul fala sobre passado, o que a gente recebeu, o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou. Então, nesse sentido, não vai ser um eclipse muito gostosinho. Pode ser um eclipse aí que venha realmente a um nível simbólico. A astrologia trabalha com esse simbolismo, mexer com a nossa vida de uma forma realmente mais séria, dura, apontando as nossas fraquezas, apontando os nossos limites do não é bem assim, tudo tem um ponto de partida, um ponto de chegada e você tem que ir se adaptando nesse contexto, enfim. Então, nesse sentido, vai ser um eclipse que vai ser um pouco mais tenso. E aqui, quais serão os signos que serão mais afetados? Touro e Escorpião. O Sol vai estar em Touro, Lua vai estar em Escorpião. E, além disso, o próprio Leão e Aquário. Principalmente se algum destes signos no seu mapa natal estiver ali próximo dos 25 graus, tá? Se você ainda não fez o seu mapa natal, não conhece o seu mapa natal, vou deixar o link aqui embaixo. Vou também colocar aqui um videozinho onde eu mostro como são os meus atendimentos com terapia astrológica, que aí você vai conseguir também identificar e potencializar essa particularidade do teu mapa natal, sempre alinhando com o macro, com esses acontecimentos maiores da astrologia, tá bom? Então, aqui, como você pode perceber, esses 4 signos, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Os 4 são signos fixos. Touro é fixo em terra, Escorpião em água, Leão em fogo, Aquário em ar. Então, essa energia também fixa, ela torna as coisas mais sólidas. Como eu até usei o termo anterior, mais duras até em um certo nível, né? Então, aquela maleabilidade do mutável não vai estar muito presente. Aquela expectativa, esperança que o elemento cardinal, que a qualidade cardinal tem, também vai estar pouco presente. Então, aqui, essa
predominância de energia fixa, essa totalidade, na verdade, de energia fixa, é meio que vai botar o dedo na ferida e ali vai ficar até a gente olhar para a ferida. Então, nesse sentido, vai ser realmente bem incisivo, bem duro, bem mais rude até se a gente pensar nesse lado, tá? E Lua em Escorpião, por si só, já não é um posicionamento muito confortável para Escorpião. Escorpião não se sente muito bem quando a Lua está passando por ele. Porque Escorpião é um signo mais fechadinho. Como você pode talvez saber sobre o próprio animal Escorpião. O animal Escorpião, ele é um animal que poucas vezes tu vai ver ele à luz do dia, no meio da rua, na calçada, em algum lugar amplo. Ele fica mais nos lugares escuros, nos cantinhos, na umidade, principalmente, né? Então, nesse sentido, quando a Lua está em Escorpião, coloca todos os aspectos emocionais de Escorpião ali, ó, para serem vistos. Em uma lua cheia, o que é a lua cheia? É a total luminosidade lunar. Então, é como se estivesse colocando ali um holofote nas emoções de temática escorpiana. Então, pode ser desconfortável emocionalmente esse período. Pode mexer com emoções que não queriam ser mexidas, estavam sendo jogadas para baixo do tapete. Aqui não estou falando das escorpianas, não estou falando só de quem tem lua em Escorpião, mas estou falando de todos nós, de forma geral. Então, um desconforto emocional pode surgir, questões inconscientes serem expostas. Lembra que a lua cheia vem trazer essa luz para esses temas? Então, aqui, todas as emoções que estavam tentando ser escondidas, seja voluntariamente ou de forma inconsciente, elas podem ficar expostas, seja em deslizes, seja nos atos falhos, seja no sem querer escapou, né? Ou mesmo ser exposto por algum evento externo, acontecer algo ou alguém fazer isso pra gente, de repente aquilo ser colocado ali, posto à mesa, em que todos vão ver. Então, nesse sentido, para todos os signos vale essa dica. Vai ser um momento que emocionalmente pode ser muito conturbado, de muitos altos e baixos, desconfortável emocionalmente, acho que é a palavra, tá? Outros temas ligados a este eclipse é a questão do apego, tá? Então, eu já falei até sobre isso em outros vídeos, né? Sobre essa questão do apego. E o apego, né? Ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão de querer estabilizar algo. Esse também vai ser um tema desse eclipse, né? Então, cuidar todos esses movimentos, essas ações, todos esses vícios mentais mesmo, vício emocional, vício mental, de nós nos apegarmos às coisas, de criarmos ilusão de estabilidade. Isso também é um outro tema que vai ser bem importante. A pessoa achar que está tudo garantido, que está tudo certo, que é tudo estável, que não vai mudar, vai doer muito forte no momento em que desmoronar, em que outra face se mostrar, tá bom? Outro movimento também desse eclipse é os próprios movimentos do deixar ir e do deixar vir, né? Então, o que a gente precisa desapegar? Novamente trazendo esse tema, deixar ir, desapegar. E ao mesmo tempo, o que talvez a gente não esteja se abrindo, não está deixando vir para a nossa vida, não está chegando até nós, porque nós estamos também, né, apegados a uma situação. Então, a gente nem solta e nem consegue pegar mais. Então, pode ser um momento bem interessante mesmo, principalmente
principalmente para o desapego, porque para a gente pegar algo novo, a gente precisa soltar alguma coisa. Então, como dizia Cecília Meirelles, né, é isto ou aquilo, né, aquele poema tão simples em palavras, mas tão profundo em significado, né? As escolhas que a gente tem que fazer, as decisões que a gente tem que tomar, abrir mãos de algumas coisas para outras poderem vir até nós. Outro tema muito ligado ao próprio eixo, touro-escorpião, e também ligado a leão e aquário de alguma forma, é o tema poder, tá? Poder. E aqui entra duas faces desse tema poder. Uma é o poder pessoal e a outra é o poder externo. Há temas externos, né? Então aqui fica também um grande chamamento, uma grande possibilidade de se aproveitar esse momento para tomarmos para nós o nosso poder pessoal. Esse é o verdadeiro poder que a gente tem que buscar e alimentar da nossa vida, o nosso poder pessoal. Todos os tipos de poderes relacionados a temas externos, seja os poderes financeiros, o poder monetário de adquirir coisa, ter esse poder de compra, o poder de exercer influência na vida das pessoas. Deixa eu ver muito forte. Não sei se vai aparecer no vídeo, acho que não. Todos esses movimentos, então, de poder, eles vão ser tema deste eclipse. E aqui fica essa reflexão do chamamento mesmo para a gente tomar o nosso poder pessoal. E como eu sempre digo, autoconhecimento é empoderamento. É a frase do meu trabalho como terapeuta. Autoconhecimento é empoderamento. Quanto mais autoconhecimento a gente tem de saber tanto as nossas fraquezas quanto os nossos potenciais, isso nos traz poder pessoal, isso nos traz poder de realização, poder de concretização, poder de ação no mundo, tá? Enquanto que todos esses poderes externos, o poder de compra, o poder de exercer influência para os outros, eles são extremamente passageiros e podem realmente acabar de uma hora para outra e a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Então fica essa reflexão também. Outro tema, o próprio tema do passado e do futuro, tá? E aqui, linkando o tema passado e futuro, uma dica que eu até compartilhei com algumas amigas gravidinhas é que no tema futuro, esse momento aí do eclipse vai ser muito favorável aí para nascimentos. Então quem já tá aí pertinho do período de dar à luz, talvez o nenê se adiante aí um pouquinho, talvez, e já nasça aí pelos próximos dias. Astrologicamente vai ser um período bem forte aí, que vai facilitar esse fluir do novo, esse futuro que vem através de novas vidas, né? Então, nesse sentido, qual é o chakra que eu vou indicar para fazer um trabalho energético nesse ciclo? É o chakra Vishuddha, que rege o signo de Escorpião. Então, eu vou deixar uma meditação guiada aqui para fazer essa prática energética para Vishuddha Chakra, que é o chakra laríngeo, tá bom? Chakra laríngeo, ele rege um dos temas, que é o meu tema até favorito, regido por esse centro energético, é o da verdade interior. Ele rege toda a nossa expressão pessoal, mas não só a expressão no sentido de falar qualquer coisa, mas sim falar aquilo que nós pensamos e sentimos genuinamente. E esse vai ser um momento em que, muito provavelmente, se você não tem consciência de quem você é de verdade, do que você pensa, do que você deseja de verdade, vai ser colocado frente a situações em que isso vai ter que desabrochar de uma hora ou de outra, né? E, por outro lado, se você já sabe o que quer, o que gosta,
é o momento de expressar isso com clareza, tá bom? Então, eu vou deixar a meditação guiada para Vishuddha Chakra para te fazer nos próximos dias, tá bom? Inclusive, até práticas nesse sentido do chakra laríngeo você pode fazer no momento do eclipse, vai ser mais potente ainda, tá bom? Então, agora, dito isso, vamos às previsões signo a signo, certo? Então, começando por Escorpião. Então, as escorpianas, lembrando que essas previsões, elas são válidas de 16 de maio até 22 de maio, que é esse período de lua cheia, tá bom? Então, vamos lá, escorpianas, começando com as escorpianas. Momento, escorpiana, de revisitar as memórias, tá? Experiências não processadas também vão pedir uma atenção maior. Muitas vezes, quem tem ali muito forte o signo de Escorpião no seu mapa acaba escondendo de forma consciente ou inconsciente temas ligados principalmente ao campo emocional, como uma forma de autodefesa mesmo, né? Então, se sente ameaçado, levanta ali o seu veneninho, né? Fica pronta para atacar e não deixar ninguém passar daquele ponto, né? Então, aqui vai ser um ótimo momento para as escorpianas, então, escolherem voluntariamente trabalhar esses temas, tá? Então, nesse sentido, qual é o meu aconselhamento para as escorpianas? Escolha trabalhar e resolver esses assuntos de forma voluntária, faça terapia, resolva esses conflitos internos, resolva pesos que você está carregando desnecessariamente, dá um jeito nisso, tá? Porque senão vai ser pior. Como que vai ser o pior? Vindo de fora, algo que te jogue na cara, que te coloque frente a frente com um tema que tu estava fugindo todo esse tempo, tá? Então, invista em autoconhecimento, trabalhe com esse objetivo de autoconhecimento, trabalhe internamente em você o autoconhecimento, tá bom? Porque o que tu não escolher agora voluntariamente trabalhar pode vir de uma forma muito forte o exterior te jogando na cara. Então, atenção para isso, tá, escorpiana? Sagitariana, olha só, Sagitariana, liberdade e independência versus exposição e solidão. Então, aqui, as sagitarianas podem ser colocadas também frente a movimentos nesse sentido, né? O que é agir com liberdade, com independência e qual a diferença disso e como que isso poderá se expressar como uma forma de você ser exposta também perante os outros com relação a coisas que você não está querendo trabalhar nesse momento, tá bom? Assim como qual é a diferença que a gente pode pensar entre independência e solidão, tá? O quanto esses temas, muitas vezes, eles andam bem próximos e algumas vezes eles se confundem. A pessoa achar que o que ela tem é independência e no fundo tem solidão e vice-versa. Então aqui fica também essa reflexão para as sagitarianas olhar esses temas. O que é a liberdade para a sagitariana? O que é uma exposição? Então, qual é a diferença e como isso se expressa na sua vida? Você falar o que quer como uma expressão de liberdade e falar o que quer se expondo em demasia. Então, fica esse ponto de reflexão também para a sagitariana. Capricornianas, período mais duro para grupos e coletividade capricorniana. Então, de forma geral, esse momento não vai ser um momento muito gostosinho para todos os signos,
Mas para Capricorniana, pode ser que os temas ligados a grupos seja um pouco mais difícil de lidar. A gente está falando aqui de uma lua cheia em que vai potencializar os temas emocionais. Então, pode ser muita demanda emocional diferente ao mesmo tempo para a Capricorniana conseguir assimilar. Então, isso pode ser um pouco mais difícil, tá? Inclusive, os contatos sociais, eles podem ser um pouco mais rudes, um pouco mais indiferentes até em algum momento, um pouco imprevisíveis até no aspecto emocional. Então não crie muitas expectativas, não leve tudo muito à ponta de faca, porque já vai ser um período por si só mais tenso, mais duro de forma geral, tá bom? Aquariana, a dica para esse ciclo, para essa fase lunar, é a exclusão como forma de aprendizado. E aqui pode ser uma exclusão tanto no sentido voluntário, como pode ser uma exclusão no sentido forçado, vamos colocar assim, né? Então, no sentido voluntário, você escolher se resguardar mais, você escolher não se expor tanto, você escolher ficar mais menos agitada, menos envolvida em atividades diversas, e isso te servir como uma grande fonte de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, ou então uma exclusão forçada, né? Então daqui a pouco você ser excluída de algum grupo em que você estava frequentando, você de alguma forma se sentir presa a alguma situação que não consegue sair daquilo ali, enfim, situações em que não por vontade própria você fique alheia a outros temas. Então, esse sentimento de exclusão pode também vir com esse peso do foi excluída por outros, né, ou outros, e isso acabar servindo aí como uma ferramenta, como um gatilho aí para te aprender coisas, tá? Então, atenção para esses temas. Piscianas, olha só, piscianas, confusão, exposição. Aqui, para as piscianas, pode ser um momento muito confuso, um momento muito conturbado e que, inclusive, segredos possam ser revelados, mas não é segredo dos outros, segredos seus, tá? Então, tanto pode ser deslizes ali que tu cometa e deixe escapar alguma coisa que você estava escondendo, como pode ser algo que venha realmente a ser descoberto. Então, em meio a alguma confusão, alguma desentendido, alguma coisa nesse sentido, algum segredo teu venha a ser revelado. E, inclusive, pisciana, máscara caindo. Então, aí, se você tem também usado máscaras para fingir ser alguém que você não é, se utilizando de outros motivos escusos aí para conseguir coisas que você quer, pode ser aí um momento em que as pessoas vão identificar o que é de verdade e o que não é, tá bom? Então, pisciana, atenção, porque pode ser um período bem confuso, seja a partir de alguma confusão, algum conflito, vir essa exposição, como pode ser uma exposição e uma revelação de algo teu e isso gerar conflitos, tá? Então, observa essas duas palavrinhas aí, tá? Áries, olha só, arianas, infantilidade ou traumas de infância tem te deixado vulnerável. Então aqui, Ariana, atenção, tá? Cura as tuas feridas de infância, cura os teus traumas, faça terapia para ir a fundo aí nas origens, nas causas dessas problemáticas, tá? Porque isso está te deixando vulnerável, tá?
Outro tema também envolto aí para as arianas é a questão de uma inocência nos relacionamentos, uma infantilidade até nos relacionamentos amorosos. Isso também te deixa vulnerável, facilita aí a você acabar quebrando a cara mais cedo ou mais tarde. Então, resolve esses temas de infância que talvez você esteja carregando aí na mochila, desnecessariamente esses temas não resolvidos, e também olhar atento aí para os relacionamentos, tá? Então, sejamos mulheres adultas, sábias, perspicazes, maduras, para construirmos também relações sadias e identificar, principalmente isso também, identificar quando já tá dando sinais de que não é ali o nosso lugar. Taurinas, olha só, taurinas, a dificuldade taurina que você vê em planejar e construir o seu futuro está no que você não quer desapegar. As taurinas também vão sofrer forte os impactos deste eclipse, então reflete bem sobre esses temas, tá? O quanto talvez esteja difícil você conseguir planejar, organizar aí algo para o futuro, mas que a causa é o apego, a causa é a estagnação. Você não está conseguindo se libertar de temas que já eram para ter sido abandonados e aí o futuro não se abre para você, tá bom? Ideias e versões suas que não servem mais têm que ser renovadas, tá? Então, tem que mudar de ideia, tem que pensar de uma forma diferente, faça. Não fique apegada a uma forma de pensamento só para não dar o braço a torcer que mudou de ideia. Isso vai só atrasar a vida, tá bom? Assim como as versões suas que não existem mais. Então, quem você era, talvez não exista mais, tá bom? Então, renovar essa própria visão que você tem de você mesma pode ser muito importante e bem forte aí esse tema nos próximos dias, tá? Geminianas, olha só, geminianas. As geminianas, em geral, elas já são muito flexíveis, elas já são muito... tem jogo de cintura, tá? Mas nesse momento vai ser exigido mais forte ainda esse tema da flexibilidade, tá? Então vai exigir também uma paciência, além de flexibilidade, paciência por parte das geminianas, principalmente com assuntos familiares, tá? Então assim, geminiana, evite comentários desnecessários, tá? Evite críticas que não vão ser de fato construtivas, tá? E julgamentos em que você talvez não esteja conseguindo ver mais de um lado a situação. Evite, tá? Então, evite jogar palavras ao vento que podem aí virar bola de neve daqui a um tempo, tá? Você pode aprender lições valiosas e ainda acabar mudando alguns conceitos enraizados que precisam ser modificados, tá? Então pode ser muito benéfico para você ouvir mais do que falar nesse momento, né? Aquela frasezinha do temos duas orelhas e uma boca só para a gente ouvir o dobro do que fala, né? Então, acho que essa historinha vai combinar bastante com esses dias aí de lua cheia para geminianas, tá? Cancerianas, olha só, cancerianas, tabus envolvendo a sexualidade deverão cair por terra. Então, se tem temas, se tem conflitos aí com os temas envolvendo sensualidade, sexualidade, o ato sexual em si, é hora de dar uma renovada, tá? É hora de buscar uma resolução desse tema, sejam tabus, sejam traumas, sejam preconceitos que você tenha relacionado a esses temas. Vai ser um ótimo momento de rever esses assuntos, tá bom? Ver a sensualidade e a sexualidade de outra
forma. Então pode ser que você esteja aí também com uma ideia muito fixa, com alguma coisa, numa teimosia mesmo, né? De o que significa tudo isso, como trabalhar essas energias. Então aqui é um ótimo período para realmente renovar esses temas, tá bom? Então, abrir a mente e resolver se algo está bloqueado com relação a estes assuntos, tá bom? Leoninas, olha só, leoninas, atenção. Aqui uma reflexão bem importante para as leoninas trazerem para suas vidas, principalmente aqui no ambiente de trabalho, tá, leonina? E a questão é o seguinte: a diferença entre firmeza e rigidez. Saber diferenciar estes temas e você conseguir identificar quando que talvez você esteja sendo firme, decidida naquilo que quer, e quando que na verdade tu tá ficando estagnada, tu só tá ali por teimosia. Então é uma rigidez que paralisa, tá? Então fica essa reflexão. Pense sobre rotina, sua rotina profissional, ela é firme, decidida, ou ela é rígida, estagnada? Então, reflita sobre as rotinas, sua postura, como é a sua postura no ambiente de trabalho, firme ou rígida? Os seus objetivos a longo prazo, também eles são firmes, são decididos, você tem segurança sobre aquilo que você quer, ou eles apenas estão estagnados? Foi algo que você um dia planejou, um dia você quis, e aí não muda para não dar o braço a torcer, não muda porque dá mais trabalho mudar, e aí fica nessa estagnação. Pense nisso, tá bom? Virginiana, olha só, Virginiana, relacionamentos em ordem igual vida em ordem. Então aqui o momento para você pensar a sua vida amorosa, principalmente, tá bom, Virginiana? Está acontecendo um movimento na sua vida de os relacionamentos estão harmoniosos e a sua vida está harmoniosa, ou o contrário, os relacionamentos estão caóticos e a sua vida também vai de uma forma mais caótica. Então, nesses próximos dias, esses temas eles vão se mesclar demais. A vida amorosa e a vida como um todo, de maneira geral. Então, busque aí essa ordem, essa harmonia, esse equilíbrio na sua vida pessoal e também nos relacionamentos. E o que for preciso fazer ajustes, Virginiana, faça-os, tá? Não adie mais, tá bom? Organize esses temas que você vai ver. Organizando um, vai se refletir fortemente no outro, tá bom? Librianas, olha só, Librianas, intensidade e transitoriedade vão ser temas dessa lua cheia, tá bom? E aqui, principalmente esses temas relacionados a contato com os outros, tá bom? Então, na superficialidade, a gente acaba não crescendo muito, a gente acaba não desenvolvendo muito. Na intensidade vai ficar esse chamamento aí para você conseguir potencializar os teus processos pessoais, tá bom? Então, principalmente na relação com os outros, vá fundo, seja mais intensa, incisiva com aquilo que você quer. Mas ao mesmo tempo, lembra outra palavra-chave? Transitoriedade. Entenda que tem ciclos maiores, tem ciclos menores. As pessoas vão e vêm. Então, tanto a intensidade quanto a consciência de que tudo passa, tudo é transitório, não fixar de forma teimosa coisas que vão passar,
e aí o apego, e aí aquele sofrimento todo para manter a estabilidade, a concretude de alguma coisa, não vai dar certo, tá bom? Então, observa bem os momentos de intensidade, os momentos de transitoriedade na nossa relação com os outros e observe aí, Libriana, o quanto tudo isso pode contribuir com o teu autoconhecimento, com o teu desenvolvimento pessoal. Tá bom, meus amores? Então, assim, ó, um grande beijo, gratidão por estarmos juntas em mais essa fase da Lua e nos vemos no próximo vídeo. Uma linda lua cheia a todas nós e um lindo eclipse também. Tchau, tchau!